Não é só o comprar uma decoração, né, ou ir lá escolher alguma coisa. É num todo, sabe? A gente prevê várias coisas que de repente o cliente que não está lidando com esse meio o tempo todo, vai pensar lá na frente como é que a coisa vai funcionar. Projetos de reforma, por que também nessas ocasiões contratar um arquiteto? Para falar sobre o assunto, hoje eu recebo a Karina Garcia, arquiteta. Karina, seja muito bem-vinda à entrevista. Obrigada, Elaine, obrigada. Karina, apesar disso já ser um pouco óbvio para quem já vive um pouco no universo da arquitetura, do decor, algumas pessoas, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão mais em casa e não querem gerar muitos transtornos, acabam indo lá, comprando alguma coisa de decor, fazendo alguma mudança sem a ajuda de um profissional. E isso lá na frente depois causa um arrependimento, essas pessoas vão se identificar. Qual a importância de contratar um arquiteto, né, um profissional habilitado também nessas ocasiões de reforma? A importância é muito grande, porque assim, não é só o comprar uma decoração, né, ou ir lá escolher alguma coisa. É num todo, sabe? A gente prevê várias coisas que de repente o cliente que não está lidando com esse meio o tempo todo vai pensar lá na frente como é que a coisa vai funcionar, né? Então assim, a gente tem um mundo de coisas para pensar, um conjunto. Vamos supor, a gente vai fazer um retrofit de uma sala, né? A gente vai pensar se a cortina é adequada para aquele ambiente, se a iluminação que ela vai ver lá é uma iluminação para sala de TV ou só uma sala para estar, então tem que ter mais iluminação, menos iluminação. Então são detalhes assim que a gente que vive esse meio, que está ali no dia a dia, são toquezinhos que um profissional poderia ajudar muito mais do que só uma pessoa ir lá e fazer essa compra por sozinha, assim, né? Ou às vezes assim, até definição de tamanho. Às vezes tem gente que não tem noção, assim, acha linda aquela mesa, né, numa loja com 8 cadeiras e às vezes é o sonho ter essa mesa de 8 cadeiras, mas quem sabe no ambiente dele, na sala de jantar, não comporta aquela mesa. Daí fica aquela mesa apertada, ninguém consegue circular ao redor. Então, assim, são coisas que a gente, no nosso dia a dia que a gente está lidando com isso, né? Então, a nossa preocupação é ver isso, esse fluxo, essa beleza. A gente agrega tudo, então por isso que é importante. E dá para fazer uma reforma sem quebra-quebra? Agora que muitas famílias estão em casa, com as crianças, não querem dor de cabeça, é possível? É possível sim. Hoje em dia, assim, a gente tem uma gama de produtos, uma variedade enorme de produtos que a gente pode trazer para dentro do ambiente que não precisa daquela estresse todo do quebra-quebra. Vamos supor, quero fazer uma repaginada num quarto, né? Trocar simplesmente a cor já vai trocar a energia, já vai trocar completamente a cara daquele ambiente. Papel de parede, que é uma coisa simples, fácil, né? E muda muito, nossa, muda completamente. Os revestimentos, hoje em dia revestimento, placas assim que a gente consegue, placas em madeira, com desenho diferenciado, às vezes um destaque numa parede. Uma reforma e uma tela em branco, né? Um projeto desde o início. Qual a grande diferença? A reforma, Elaine, a gente tem que se adaptar ao existente. Então a gente tem que pensar assim, tudo que o cliente já tem, mobiliário, que de repente ele queira utilizar, reutilizar, quais são as possibilidades, de repente, de quebrar a estrutura, se a gente pode fazer isso ou não. E uma tela em branco, como tu falou, né, a gente vai desde o início desenvolvendo esse projeto. Tem as facilidades de um e as facilidades de outro, né? Então, a tela em branco, a gente vai pensando lá na frente, acompanhando, vai fazendo aquele planejamento, né, até o final de como que vai ficar esse projeto. E quais os pontos essenciais para uma reforma que a gente precisa levar em consideração? Vamos iniciar uma reforma, ok. O que levar em evidência, assim, que a gente precisa ter atenção? Bom, eu sempre falo assim que tem que ter muito planejamento na hora que a gente quer começar a iniciar a fazer uma reforma. Então, o cliente tem que pensar realmente quais são as necessidades dele, quais são os desejos dele para fazer essa reforma. Isso é muito importante. E planejar isso também financeiramente. A hora que ele for contratar um profissional para desenvolver esse projeto,
ele já sabe, ele já tem um caminho assim que facilita para ele e facilita também para o profissional. Fica mais fácil para desenvolver o projeto, saber quanto que ele está querendo investir, contratar uma mão de obra especializada, porque assim, às vezes a pessoa, por querer economizar, acaba pegando uma pessoa qualquer para poder fazer o trabalho dele, e às vezes é um gasto extra que ele não estava planejado. Planejamento e a mão de obra especializada é um dos pontos assim que eu realmente penso que é assim pontos importantes para a gente ter uma reforma tranquila, financeiramente falando também. Então, para mim são duas palavras-chave assim. Karina, tuas dicas finais sobre reforma? Bom, volto a falar de novo, planejamento. Então, primeiro pensar o que quer fazer, uma média assim do que quer gastar, isso é muito importante. A reforma é uma caixinha de surpresa, sabe, Elaine? Assim, pode ter um monte de coisa boa por vir, mas pode ter aquelas surpresinhas na obra que a gente não está esperando. Um pilar que está ali, que de repente essa reforma não tinha projeto estrutural. Então, isso pode acontecer e o cliente tem que estar preparado para isso. Preparado, eu digo, emocionalmente, porque às vezes assim, né, eu falo assim, é um filho que tem que nascer, né? Então, assim, às vezes esses problemas vão chateia o profissional, chateia o cliente, chateia a mão de obra, né? Mas isso acontece. Mas com planejamento a coisa fica muito mais fácil. Um bom projeto bem detalhado, com todos os profissionais alinhados, eu acho que isso é a felicidade de um projeto de reforma. Karina, adorei te receber, adorei as dicas, a tua contribuição, um conteúdo sempre excelente. Queria deixar aqui os teus canais de comunicação para quem quiser conhecer um pouquinho mais da arquiteta Karina Garcia. Meu Instagram é Karina Garcia Arquitetura e o site carinagarciaarquitetura.com.br, os dois bem parecidos. Karina, obrigada. Obrigada a você.